Vou dar bom dia de novo, só para ver se o microfone agora está funcionando. Bom dia, irmãos. Como é que foi a semana de vocês? Boa. Final de ano começa mais correria, não é mesmo? Então a gente corre mais. Mas uma coisa a gente pode dizer com alegria. Até aqui o Senhor nos ajudou e é por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Amém? Coisa boa, né? A gente poder se encontrar no começo da semana para estarmos, né, meditando na palavra do Senhor e também para estreitar os nossos relacionamentos, nos encontrarmos. Como é bom, né, irmãos? É muito bom. Eu e a Sandra, a gente não comentou o que a gente falaria nessa manhã, né, Sandra? Mas eu creio que o Senhor orientou, direcionou as coisas, porque a Sandra começou a falar sobre o ano que está começando, que vai começar, sobre planos, e é justamente isso que nesta manhã eu gostaria de conversar com vocês. Quando começa um novo ano, a gente começa a fazer planos, não é? Antes da gente começar, eu gostaria de ser um pouquinho chata. Nós aqui hoje temos a responsabilidade de falar com jovens, com adolescentes e com os adultos. Daí eu queria, se possível, a gente ficar os adolescentes de um lado, os jovens, porque daí quando eu me direcionar, eu sei aonde que está cada faixa. Tem como, irmãos? Eu vejo que tem alguns jovens aqui, daí se possível os adolescentes também estarem juntos, porque se a gente precisar de ajuda, eu vou saber para onde olhar. Coisa boa. Muito bom. Pois é, vocês já começaram a fazer os planos de vocês para 2025? Hoje é o primeiro dia do último mês do ano, não é mesmo? Coisa boa, quantos jovens e adolescentes ali no fundo, muito bom. Se vocês quiserem vir mais para frente também, não tem problema, também é muito bom. Oi? Não, irmãos, daí já vão ficar chateados comigo se eu fizer isso. Então, já começaram a fazer os planos para 2025? Quem já começou? Eu vou mexer com os adolescentes, que eles são bem animados. Quem já começou a fazer plano para 2025? Já começaram a pensar o que vão fazer, o que querem fazer? Já? Viajar, casar, comprar um carro novo, começar uma faculdade. Enfim, são tantos os planos, né, que a gente faz quando está começando um ano, não é mesmo? Eu não sei se vocês ainda usam agendas. Usam? Não, né? Todo mundo tem celular e usa tudo na agenda. Mas, como vocês sabem, eu sou mais antiguinha e eu ainda uso agenda. Para vocês entenderem que realmente eu ainda uso agenda, eu trouxe algumas agendas para mostrar para vocês que é verdade. Eu não trouxe todas porque é muito pesado. Mas vou pedir para um adolescente vir me ajudar. Está vendo como que é bom saber onde eles estão? Você pode me ajudar? Ele vai mostrar para vocês algumas agendas que eu tenho. Por que eu tenho agenda? Porque sempre quando começa um novo ano, a gente vem para o culto da virada, e quando chega em casa, pode ir mostrando, são muitas. Essa é a que eu vou usar, já comprei a do próximo ano, ela está aqui. Tá vendo? São muitas agendas, Quando eu chego em casa, depois do culto da virada, eu pego a minha agenda, não consigo começar o ano sem uma agenda, irmãos, parece uma coisa assim, quando eu estou viajando, eu deixo o Altamiro doido, porque ele tem que sair procurando livraria para a gente comprar uma agenda. Se vocês me perguntarem por quê, eu não sei explicar. O que eu sei é que eu tenho, assim, sabe, essa vontade de colocar os meus sonhos, os meus projetos na agenda, orando, Senhor, olha.
E faz muitos anos, não é de agora. Um ano, quando eu comecei a mexer ontem para preparar essa meditação, essa reflexão, uma agenda me chamou a atenção. Eu comecei a olhar nos planos e uma agenda me chamou a atenção. A de 2020, você me dá essa agenda de 2020. Eu comecei a olhar e eu vi que a minha agenda, ela estava quase toda em branco. Muitos dos meus planos, eles não aconteceram, eles não se realizaram. Vocês se lembram do ano de 2020? Um ano atípico, um ano diferente de tudo aquilo que a gente imaginou, não é mesmo? Um ano que, quando começou, nós fizemos planos, mas que logo esses planos precisaram ser alterados, ser mudados. Está vendo? Isso é só uma parte, ainda tem mais em casa, viu? Porque nós fomos pegos de surpresa. Aconteceu um fenômeno que ninguém preveu, nem os melhores cientistas, nem ninguém preveu, nem os profetas, né? Os profetas preveram o que nós iríamos passar no ano de 2020. A pandemia chegou e mudou a nossa vida e os nossos planos. Muitas vidas, né, foram ceifadas. Muito medo passou pelo nosso coração. Muita ansiedade. Enfim, um ano totalmente diferente de todos os planos que eu creio que vocês também tinham feito. Concordam comigo? Mas nós tínhamos feito planos, não tínhamos para 2020? Mas os nossos planos não puderam ser realizados. Quando eu olhei isso, eu entendi mais uma vez a fragilidade humana que nós somos. Como nós somos vulneráveis, como nós somos frágeis. Como nós não temos o controle de nada. Como tudo foge ao nosso controle. Nós não podemos, eu até posso fazer os meus planos, mas eu não tenho certeza de que eles serão realizados. Então, diante disso, a gente vê que não tem o controle de nada. E nessa manhã, eu quero falar com vocês, pensar, obrigado, vocês viram que são muitas agendas? E ainda tem mais em casa. Como diz o Altamir, eu sou a doida da agenda. Porque eu vivo com essas agendas, tentando realizar. Eu gostaria de que a gente pensasse um pouco sobre planos. Está vendo, Sandra, como a gente não conversou, mas Deus nos direcionou para a mesma coisa? É correto, irmãos, como cristãos, fazer isso aqui, ficar fazendo plano? Todo ano, vocês vão, hoje nós estamos numa escola, eu sempre falo isso, né? Na escola a gente precisa falar, a gente tem que expor, senão fica só eu falando, e quando vocês participam, a gente tem chance de estar interagindo. É correto a gente fazer planos? Tá, ela me disse, obrigada, tá? É correto? O que vocês acham? É certo o crente ficar fazendo plano? Eu disse que a gente não tem o controle de nada, que o controle está tudo nas mãos de Deus. É correto, então, a gente viver fazendo planos? Como cristãos, precisamos mesmo fazer planos? Deus já não tem plano para a nossa vida? Nós não cremos que Deus já tem planos para as nossas vidas? Nós também não cremos que o futuro pertence ao Senhor? O que vocês acham? Gostaria que vocês me ajudassem a responder. É correto, como cristãos, a gente viver fazendo plano? Ah, no último dia eu vou lá, faço meus planos. Deus não tem o controle de tudo? Deus não tem plano para a minha vida, para a sua?
O irmão Ismael, por favor. Eu não sou um bom planejador, não, como a senhora é, pelo que eu vejo, mas a própria palavra de Deus diz que nós fazemos planos, né? E eu creio que é devido e é necessário para o nosso viver diário o planejamento, né? E especialmente como servos de Deus que somos, ter a vida planejada vai nos ajudar muito. Mais alguém acha que é correto a gente fazer planos? Irmã, muito interessante essa reflexão que a senhora trouxe sobre a nossa fragilidade, né? É muito bom a gente saber que a gente não tem controle de nada e nem pode nada, a não ser aguardar e confiar em Deus, né? Quanto ao planejamento, eu creio que é necessário, né? O planejar é nosso, o realizar é de Deus. É por isso que a gente tem que depositar a nossa confiança e descansar somente nele. Mais alguém? Vou complementar também. Vitor? Inclusive, os planos eu acho extremamente importante, até mesmo para adoração a Deus. Como, por exemplo, a cantata que nós vamos ter agora em dezembro, está tendo todo um planejamento, estamos tendo toda uma logística por trás. Então, realmente, acho que tudo é importante termos esse planejamento. Só que não planejar com as nossas forças, né? Com o que nós queremos, mas sim planejar, mas ver o que Deus quer, para estar de acordo com Ele, os nossos planos. Amém. Tem mais alguém querendo falar? Depois do Emerson, eu gostaria de trazer para a palavra. Eu sou a favor que nós temos que fazer planos e realmente é Deus que vai conduzir nossos planos. Dentro da empresa, nós fazemos o plano de ação, que é para poder corrigir onde nós estamos errando, para melhorar os resultados. E na nossa vida, também nós devemos fazer o plano. Por que nós erramos aqui? Na próxima vez eu não posso cometer o mesmo erro. Talvez a gente compra um carro, por exemplo, financiado, alguma coisa assim, e aquilo dali está saindo acima do que a gente tinha planejado, os valores. E pode acontecer alguma coisa na sua vida, ou talvez perder um emprego, alguma coisa assim, e você ficar endividado com esse carro, né? Então, tem planos que você deve fazer, mas tem que estar realmente de acordo com o que você está vivendo, e você não pode sair muito fora daquele plano que você está fazendo. Existem os planos que realmente podem ser realizados, né? A gente deve traçar metas nas nossas vidas, isso é normal, mas corrigir todas as falhas onde a gente está errando, para poder não cometer os mesmos erros. É o que eu penso sobre planos. Eu também não faço plano a longo prazo. Meus planos são a curto prazo. Eu não consigo, por exemplo, para 2025 eu não fiz plano para 2025 ainda. Tem para a fase inicial do ano eu tenho, mas para o ano todo eu não tenho. E eu deixo para fazer os planos a curto prazo. Amém. Então, a gente tem um entendimento que não é errado fazer planos, não é mesmo? Pelas falas que a gente ouviu aqui, a gente vê que os irmãos concordam que fazer planos não é uma coisa errada. Não quer dizer que a gente está não acreditando que Deus tem plano para a nossa vida, ou que também a gente esteja achando que nós vamos planejar porque Deus não vai dar conta de cumprir o que nos prometeu, não é mesmo? Nós vamos ler a palavra de Deus, o que temos a aprender na palavra de Deus sobre os nossos planos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago 4. Tiago 4. Nós vamos fazer essa leitura da seguinte forma. Os adultos vão começar a leitura do versículo 13. Depois vem os jovens e adolescentes. E assim nós vamos fazer até o versículo 17. Ficou claro? Adultos, mocidade
e a UPA, os adolescentes. Nós vamos ler dessa forma. Amém, irmãos? Então, vamos começar? Podemos começar a leitura? Tiago 4, do versículo 13 ao 17. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Nós queremos pedir a orientação do Senhor, queremos nos submeter à vontade do Senhor, pedir que o Senhor fale no nosso coração, dissipe nossas dúvidas, nos faça nesta manhã entender, Senhor, qual é a Tua vontade para cada um de nós. Fala, Pai, que o Espírito Santo do Senhor esteja neste lugar, e que possamos ser alimentados pela Tua palavra, e que a unção do Senhor venha sobre as nossas vidas, para entendermos os Teus propósitos. No nome de Jesus. Amém. Vocês viram como que é o título desse texto que nós lemos? A falibilidade dos projetos humanos. Então, a gente já tem um título que fala que os projetos humanos, eles podem ser falhos. Eles podem não acontecer. Tiago, ele está escrevendo para comerciantes, para pessoas que tinham costume de negociar e que faziam seus planos pensando, em ter lucro, fazia planos diferentes, do que o Emerson disse, a longo prazo, que iam ficar 1 ano fora, iam negociar, iam vender, iam ter lucros. Daí Tiago vem e fala para eles, vocês estão fazendo planos, vocês nem sabem se daqui a 1 ano vocês ainda vão estar vivos. A vida de vocês, a nossa vida, é como a neblina. Os irmãos já tiveram a oportunidade de ver a neblina de manhã. Na nossa região quase não tem, mas em algumas regiões a gente levanta de manhã, tem aquela neblina, está tudo fechado, Daí você pensa, hoje vai ser um dia fechado de tempo todo. Daí algumas horas depois o sol sai, acabou tudo. Parece que a gente não viu nenhuma fumacinha, não aconteceu nada, não. Dissipou. Tiago vem e fala assim, a nossa vida ela é como a neblina, ela dissipa rapidamente. Daí vocês fazem planos, ele diz bem aqui, vocês deviam, ao invés de estar fazendo planos desse jeito, vocês deviam pensar, se Deus quiser esses meus planos, eles poderão acontecer ou não. Irmãos, Tiago está aqui nesse texto proibindo fazer planos. É isso? Tá? Nós podemos entender, então, que ele diz que os planos humanos são falhos, então a gente não vai fazer planos. É isso? Não. Tiago está trazendo, e Tiago está falando, não é com pessoas que não conhecem a Deus, não. Está falando com crentes. Tiago está falando com pessoas que têm o conhecimento de Deus. No entanto, ele fala assim, vocês estão fazendo planos que vocês nem sabem se vão conseguir cumprir. Porque há uma arrogância muito grande no coração de vocês estão achando que vocês conseguem fazer as coisas independente de Deus. É aqui aonde vem o título, os planos são falhos, os planos humanos. Tiago diz para eles que há uma arrogância, há uma presunção tão grande no coração, que faz com que eles planejem
sem buscar a orientação, sem buscar entender se é aquilo que Deus quer para a vida deles, não é mesmo? Então, nesse texto de Tiago, a gente consegue entender aquilo que nós falamos logo no começo. Nós não temos o controle de nada, não é mesmo? De nada, de nada, de nada. Nossa vida, ela pode ser dissipada como a neblina. Podemos fazer planos. Irmãos, eu imagino que em 2020, muitos irmãos nossos começou o ano com muitos planos. Com muitos planos. No entanto, tiveram suas vidas ceifadas. Não é mesmo? Não temos o controle, realmente não temos. Ele diz que o plano da gente, ele só pode acontecer quando há permissão de Deus. É por isso que eu disse, a Bíblia diz que Deus tem planos a nosso respeito, não é isso? Ele tem planos. Isso não nos impede de fazer planos. E não é isso que Tiago está falando, não. Vocês não têm que fazer planos. Não. Ele diz, nesse texto a gente entende, vocês podem fazer planos, sim. No entanto, submetam os seus planos à vontade de Deus. Não sejam arrogantes, não sejam presunçosos, entendendo, querendo pensar que vocês têm o controle da vida de vocês. Algum adolescente aqui já fez plano para o próximo ano? Eu sei que vocês estão bem aqui. Algum de vocês já fez plano para o próximo ano? Vocês estão com vergonha de dizer ou ainda não fizeram os planos? Não fizeram? E a mocidade? Alguns jovens já fez plano para o ano que vem? Tem alguém que vai casar? Tem alguém que vai começar uma faculdade? Tem? Estão com vergonha de falar? Não, né? Estão com vergonha. Mas eu creio que se ainda não fizeram aqueles planos escritos, mas no coração já tem planos traçados, não é mesmo? Já tem projetos, já tem objetivos para o próximo ano. E o Ismael disse muito bem, a gente precisa planejar. Como cristãos, a gente tem que ser organizados. O nosso Deus é um Deus organizado. A gente vê, ao longo da Bíblia, vários projetos que foram feitos buscando a direção de Deus, mas com planejamento. Nós temos Neemias, que quando ele foi reconstruir os muros de Jerusalém, ele fez todo um planejamento. Fez toda uma estratégia de reconstrução. Mas tem uma coisa em Neemias que é bastante importante que a gente precisa lembrar. Vocês, não vou dizer que não conhecem, mas grande parte conhece a história. O que Neemias fez antes de começar a execução dos planos e de planejar? Alguém lembra qual foi a atitude de Neemias? Quem falou? Fala, Sandra. Orou. Antes de conversar com o rei, ele orou, ele jejuou, ele chorou, ele se prostrou diante de Deus. Foi a primeira atitude de Neemias. Vocês sabem quantos dias o projeto de Neemias foi realizado? Em quantos dias? Se eu não estiver equivocada, em 52 dias. Um projeto de reconstrução de muita coisa. Mas um projeto que nasceu debaixo de oração. Ele não começou, ele não foi nem falar com o rei antes dele buscar a direção de Deus. Não tinha nenhuma arrogância, não tinha nenhuma presunção no coração de Neemias. Neemias reconhece que ele depende de Deus. Que qualquer plano de reconstrução ali, primeiramente tinha que vir pela resposta de Deus. Pelo plano de Deus para a reconstrução de Jerusalém. Então, Tiago, nesse momento, ele repreende arrogantes. Ele não está repreendendo fazer os planos. Ele diz que os nossos planos têm que levar em consideração a vontade de Deus. Fazer planos sem se atentar
para o que Deus tem para a nossa vida é arrogância. É arrogância. Daí eu volto lá na primeira pergunta que eu fiz, uma das primeiras. Então é errado fazer planos? O que vocês acham? É errado fazer planos quando a gente não submete os nossos planos à vontade de Deus. Quando eu, Selma, pego a minha agendinha lá e coloco, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou não sei o quê. Se antes eu não buscar a direção de Deus, eu estou sendo arrogante, eu estou sendo presunçosa, e eu tenho grande chance de os meus planos não terem êxitos. Porque eu, Selma, não tenho condição alguma de realizar nada. Porque eu não sei o que vai ser a minha vida o ano que vem. Não sei nem se eu vou estar aqui para realizar aquilo que eu planejei. Quando começa um ano, irmãos, a gente não faz plano de morte, não, faz? Me lembro uma vez, no final de ano, já tem tempo que eu estou por aqui, né? E geralmente, final de ano, eu estou aqui, alguém me pede para trazer a palavra. E nesse ano, eu trouxe uma palavra que era sobre a morte. E eu lembro que muita gente ficou assim, mas, Selma, no final de ano, na hora de fazer plano, você vai falar sobre a morte? O nosso irmão Zé Odivaldo falou assim, irmã, em vez de trazer alegria, você está trazendo preocupação. Eu falei, irmão, esse é o objetivo mesmo. Esse é o objetivo. Pensar que o próximo ano, a gente pode não estar nem vivo para realizar os nossos planos. Então, por que arrogância no nosso coração? Porque, nosso irmão David, por que essa coisa de achar que eu posso, que eu sou capaz? Aqui é a falibilidade dos planos humanos. E isso o Tiago está condenando. Vocês falam que vão sair, vão ficar um ano, vão vender, vão comprar, vão ter lucros. Vocês já buscaram saber se isso é a vontade de Deus? Irmãos, o David quer falar. Pois não, irmão. Não, irmã, a senhora começou a entrar no assunto aí, porque eu ia lembrar aqui, né? Que no versículo 13, ele diz que esses planos aqui são todos para o benefício próprio, né? É comprar, é vender, é acumular as riquezas. Então, isso aqui não está... Esse cara aqui não está pensando na obra do Senhor, ele está pensando nele, né? Então... E esse cara aí é um cristão, não é? É alguém que conhece a Deus, não é mesmo? Porque Tiago está falando a pessoas que conhecem a Deus. A gente vê que os planos aí são planos de crescer, de ficar muito bem e tal, mas em nenhum momento é plano de vida com Deus, não é mesmo? Irmãos, não é errado fazer plano para a nossa vida pessoal, não. Não é errado. É claro, quem tem filhos pequenos, faz plano para o futuro desses filhos. Quem já é mais adulto que nem eu, faz plano para o futuro de neto, ou quer fazer uma viagem, quer alguma coisa. Não é errado a gente fazer planos. Mas os nossos planos precisam ser submetidos à vontade de Deus. E ainda não chegou a hora, mas eu vou falar sobre o plano maior que a gente precisa fazer para a nossa vida, né? Então, o controle da nossa vida está nas mãos de Deus. Nossos planos são falíveis, são motivados muitas vezes pela arrogância do nosso coração. A gente não sabe como que é o amanhã, ele é desconhecido. Nós não temos o controle de nada. Nesse texto, a gente entende que Tiago fala isso, né? Se o Senhor quiser, a gente vai viver no próximo ano. Se não for o plano dele, nós não vamos viver, né? Mas, no entanto, não é errado planejar. Não é errado. A gente viu Neemias que planejou. Tem um texto lá em Provérbios que fala da formiga. Vocês lembram desse texto? O que a formiga faz? Lembram do texto da formiga? Fala que a formiga trabalha no inverno, não é? Planeja para deixar. É isso? Não, ela planeja no verão, para no inverno ela já ter, não é, como sobreviver. Já ter como sobreviver. Nós temos, vocês lembram que quando José do Egito, ele entende o sonho
lá de Faraó, o que é quando dá oportunidade para ele. Não, você vai administrar, o que ele faz? Ele faz um planejamento de como vai guardar mantimentos para os anos que virão, que serão anos difíceis. Então, em toda a Bíblia, Deus planeja lá no começo do Gênesis, Deus, né, os 7 dias planejando, criando. Então, planejar faz parte da nossa vida. O crente que não planeja, que não se organiza, também dá mau testemunho. Vocês concordam comigo? Já pensou? Na nossa vida cristã aí, a gente não planeja, compra o que não pode, depois fica devendo, ou então a gente faz compromisso que a gente não consegue cumprir. Quando a gente não planeja, a gente pode até envergonhar o Evangelho, com as nossas atitudes e com a nossa irresponsabilidade. Então, planejar na vida do cristão é primordial, é essencial. Nós precisamos planejar. No entanto, todo planejamento precisa estar diante do Senhor, buscando saber se essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós somos livres para planejar, a gente pode, mas isso não é garantia absoluta de que o nosso planejamento vai acontecer. Que, de repente, pode não dar certo. Mesmo, aqui é onde eu quero falar com vocês, mesmo sabendo que nós colocamos os nossos projetos, nossos planos, sonhos e alvos diante de Deus, ainda pode acontecer de não dar certo. Concordam comigo? Concordam? Queria que vocês falassem. Senão vocês vão dormir. Eu vou olhar aqui e vocês vão estar dormindo. Vocês acham que todos os nossos planos e projetos, mesmo colocando diante de Deus, eles vão acontecer? Pode falar. Irmã, quando a senhora lembrou da passagem sobre a formiga, né? A gente chega à conclusão que, na verdade, o plano é uma obrigação do cristão. Porque, quando ele fala da formiga, assim, vai ter com a formiga ó preguiçoso, considere os seus caminhos ser sábio. E a preguiça é um pecado, né? Então, na verdade, para o cristão, o planejamento ele é uma obrigação. Porque senão ele vai, assim, a princípio, a reflexão é essa, né? Se ele não está planejando, então ele está sendo nécio como aquele preguiçoso que está sendo comparado com a formiga. Se a gente não planeja, daí... Pode falar, Vitor, você quer falar? Na questão do... Já seria nessa próxima que a senhora falou, de colocar os planos para Deus, né? Quando colocamos, nós temos que entender que Deus vai aceitar ou não. Às vezes eu falo, não, mas eu orei, eu jejuei por isso, por que não deu certo? Aí meio que briga com Deus, falando, ai Deus, por que não deu certo? Eu orei, eu fiz de tudo, mas às vezes não é o que Deus queria, não é a vontade dele. Nossa irmã lá no fundo está pedindo a palavra. Quando eu disse da morte, né, a gente não faz plano de morte, mas pode... Bom dia, igreja. Realmente, eu no começo do ano, né, entrei de férias em março e fiz um planejamento de viajar, de tudo, né, coloquei na presença de Deus. E fui fazer um exame de rotina e, de repente, deu um câncer, né, que me levou a fazer cirurgia. Então, não estava, eu pedi, Senhor, se for da tua vontade, segue os meus planos, né, de férias. Mas eu creio que não foi da vontade de Deus, né? A vontade de Deus era descobrir mesmo essa doença. Mas, graças a Deus, deu benigno, estou aqui já com 8 meses cirurgiada. E a vontade de Deus é essa. Quando foi agora também, agora no início do mês, eu falei, Senhor, vou entrar de férias agora em dezembro. Está nas tuas mãos. Aí veio o corte do contrato. O corte do contrato agora correr atrás, né? Mas tudo é no plano de Deus, né? Como você fala, o plano a gente faz, mas quem dá a ordem final é Deus. E você, antes de fazer o plano, você buscou a direção de Deus, não foi? Está vendo, irmãos? Mesmo colocando diante de Deus, pode não acontecer. Pode não acontecer. É também um testemunho, né? Que a gente, às vezes, coloca na presença de Deus, mas Deus responde não, espera, né? Não é agora. A gente, com os filhos da gente, a gente se dedica muito a essa parte, assim,
de aprendizado, essa parte educacional, né? A gente investe nisso. Dinheiro, tempo, né? Desde pequenininho, a gente ensinando lá as tarefinhas de casa. Eu sempre fui essa mãe assim que ensina, faz tarefa com os filhos quando eram bem menores, né? E aí, quando foi agora no início do ano, o Guilherme foi aprovado lá em Santa Catarina, na Universidade Estadual de Santa Catarina, foi aprovado para engenharia de informática lá dessa. E aí meu coração se encheu de alegria, né? O menino vai fazer faculdade, a gente, né, se preparou, se planejou a vida inteira orando, investindo tempo, dinheiro. E, de repente, não deu certo para ele ir. Irmãos, foi triste para mim. Aquilo eu fiquei... Né, a Iriane, que estava lá em casa, ela chegava lá e ela via minha tristeza, né, minha mãe vendo minha tristeza. E fiquei uns dias assim, mal mesmo, por esse plano não ter se concretizado naquele momento. E logo em seguida a gente teve a notícia lá no sul, acho que até comentei com você, Selma, das enchentes lá no sul, e a cidade onde ele ia ficar não foi assim tanto para a mídia, que era lá em Santa Catarina, mas foi uma das cidades atingidas. Né? E aí eu falei assim, olha só o que é que Deus faz com a gente, Ele vê mais longe, vê mais adiante. Né? Então, Deus tem um momento certo, às vezes Ele vai dizer não, às vezes Ele vai dizer espera um pouco, não é a hora, não é aqui nesse lugar. Né? E é isso o meu testemunho. Irmãos, o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso querer agir, os nossos planos, nada está no nosso controle. Tudo está debaixo do controle. Quem governa é Deus. A caneta da história da nossa vida está na mão de Deus. Quem escreve é Ele. Ele não nos impede de fazer nossos planos. Mas nós temos que entender que quem governa é Ele. Às vezes, como a Silsa testemunhou, logo à frente a gente vê e entende. Muitas vezes, quando acontece, a gente não entende. Senhor, eu orei, eu busquei, eu coloquei diante do Senhor. Por que não deu certo? Por quê? E às vezes aflige o nosso coração, a gente se entristece. Somos humanos, né? E a gente se entristece mesmo. Eu orei, eu fiz tudo certinho, por que não aconteceu? Quem governa é Deus. A enchente veio, daí eu entendi. Deus sabia por quê. Não era a hora ainda. Se Deus quiser, Tiago fala, façam os planos, mas vocês estão fazendo plano confiando em vocês mesmos. Confie naquele que escreveu a história da vida de vocês, naquele que tem o controle da vida de vocês, daquele que governa. Confia. Laura. Eu tenho uma pergunta aqui, como se diz, pode ser uma pergunta boba, né? Mas é uma dúvida que eu tenho. Com relação ao Salmo 90, 17, que ele fala, confirma, Senhor, as obras das nossas mãos. E aí eu fiquei em dúvida, assim, quando você começou a falar sobre isso. Ele está querendo pedir para Deus confirmar as obras no caso, os planejamentos, né? Uhum. Seria isso? Seria. Confirma, Senhor, a obra das nossas mãos. É aquilo que a gente está falando. Quando a gente planeja, a gente não pede a Deus, Senhor, se for da tua vontade, que é o correto a gente fazer, confirma. Nos faça entender que é isso que o Senhor quer. Não, eu creio que vocês, irmãos, eu tenho essa coisa de falar... Meus filhos sabem disso. O Lucas está aqui, uma vez eu falei isso com eles, não entenderam muito. Eu tenho uma questão de molhar a lã. Os mais antigos vão saber o que é molhar a lã. Eu faço os meus planos e projetos e eu coloco lá, Senhor, confirma se é a tua vontade. Lembram de Gideão? Senhor, molha a lã. Se for da tua vontade, que a lã esteja molhada. Molhou a lã. No outro dia, Senhor, eu ainda não estou certo. Faz com que a lã fique seca. E a lã estava seca. Então, pedindo a confirmação se aquilo realmente está no plano de Deus, se é a vontade de Deus. Certo, Laura?
Entende assim? Amém. Eu vou pedir para um adolescente abrir Provérbios 16 e ler de 1 a 3. Depois eu vou pedir para um jovem abrir em Provérbios também, 19 e 21. Vamos fazer essa leitura e vamos acompanhar a leitura com eles? Provérbios 16, 1. Aqui, ó, é o jovem, eu sou da UPA. Vamos lá? Opa. 16, 1 a 3? 16, o Provérbios 16. Ok. Então, só um momento. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Entenderam, irmãos? Entendeu, Laura? Pode fazer planos. Não é errado fazer planos, mas a resposta, Silsa, vem de Deus. Sempre, irmãos. Nós temos que ter essa convicção no nosso coração, que a resposta para os nossos planos, por melhores que sejam, eu já vi pastor falar que fez planos para o ministério e planejou isso e isso, e eles não aconteceram. Eram planos bons, eram planos no investimento na obra do Senhor, e eles não aconteceram. Então, o que aconteceu que Deus não respondeu? Irmãos, nós fazemos planos, mas a resposta ela vem de Deus. Deus sabe o que é melhor. Deus sabe o que é melhor. A gente tem que ter no nosso coração a humildade de entender que o controle não está conosco. Por mais que eu me esforce, que eu seja dedicada, que eu trabalhe, que eu corra atrás, que eu busque, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer os meus planos e eu tenho que correr atrás. Eu tenho que lutar por eles. Eu não posso sentar e esperar. Não, eu orei, eu coloquei lá, Deus vai. Não, eu preciso, a minha parte eu tenho que fazer. Mas isso não é garantia de que vai dar certo. Porque o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus sabe. Muitas vezes a gente se frustra, mas os planos de Deus, a Bíblia diz que eles não são o quê? Vamos comigo, o que é? Os planos de Deus não são o quê? Que o Jó diz? Frustrados. Os meus são. Os meus são. Com boa intenção, colocando diante de Deus, fazendo a minha parte, mas eles podem ser frustrados. Porque eu posso fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. O 19, 21. Vamos, 19, 21. Dezenove, 21. É. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Muitos propósitos há no nosso coração. Muitos. Muitos planos, muitos projetos. Mas o desígnio, mas os planos, o projeto de Deus é que vai permanecer. A vontade de Deus sempre prevalecerá. Está acabando a hora? Que horas são? Está certa aquela hora lá? Bem, irmãos, nós estamos chegando em 2025. Está bem aí. Daqui 30 dias. Está chegando 2025. Vamos deixar de sonhar e planejar, porque tudo está nas mãos de Deus e é Ele quem controla? Vamos fazer isso esse ano? Não vamos traçar planos? Deus tem o controle, Deus tem planos. Então, para 2025, os nossos planos, esse ano a gente não faz. Certo? Quem concorda comigo? Que bom que ninguém concordou. Que bom. Não, irmãos, não. Vamos fazer planos. Vamos traçar os nossos objetivos, né? Vamos planejar para a nossa vida, para a nossa família. É responsabilidade humana planejar. Vamos pensar
aquilo que é bom para a minha casa. Vamos fazer plano de ter mais tempo com a minha família. Vamos fazer plano de viajar, de comprar um carro novo, de comprar uma casa nova, de casar, né, Daniel? Daniel casa esse ano ainda, não é o ano que vem. Para 2025, quem está pensando em casar, em ficar noivo, vamos fazer planos, sim. É bom, é preciso, é saudável e necessário a gente fazer planos. Vamos planejar aquilo que a gente quer realizar e buscar fazer, sabe, para que as coisas aconteçam. Porém, isso não nos isenta, irmãos, de diante dos nossos planos, a gente buscar a direção de Deus. Vamos planejar tudo aquilo que o nosso coração deseja. É assim? Nosso coração deseja muita coisa, não é verdade? Ano que vem nós estamos planejando que vai chegar um bebê, não é, Fernando? Como é que vai ser com esse bebê? Aí tem planos de como vai fazer o quarto desse bebê, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo. Tem muitos planos no nosso coração. Tem um plano de um bebê que está crescendo, o que já vai estar pensando de fazer, se vai arrumar uma babá, se vai para uma... Enfim, irmãos, são muitos planos que a gente faz. Porém, eu queria dizer para vocês que esses planos pessoais, humanos, que traz satisfação e alegria para cada um de nós e que não é errado, não estou falando em nenhum momento que esses planos são errados. Plano de fazer um curso, de fazer uma pós-graduação, são coisas legítimas, nós estamos aqui, precisamos realmente cuidar dessas coisas. Teve uma época que, quem é mais assim, do meu tempo, vai lembrar que o pessoal tinha na cabeça que crente é ignorante. É pessoa que não estuda, que não corre atrás das coisas, que vive bitolado. Achava que é isso. Isso não é verdade. Nós precisamos mostrar que, como servos de Deus, nós temos planos bons de ser bons cidadãos no mundo, que enquanto nós estamos aqui, nós queremos também crescer, queremos viver de forma agradável, estudar, ser pessoas esclarecidas, pessoas que influenciam na sociedade. São planos para a nossa vida como cristãos, são legítimos, são saudáveis e precisam ser. Mas eu gostaria de convidar vocês, junto comigo, a fazer um projeto, um plano maior para 2025. Eu gostaria de convidar vocês a planejar a nossa vida com Deus. Vamos fazer os nossos planos para a nossa vida material. Mas, irmãos, eu convido você, junto comigo, fazer plano de como vai ser. Senhor, como será a minha vida com o Senhor nesse ano? Eu quero orar mais. Senhor, eu quero meditar mais na Tua palavra. Senhor, eu quero viver uma vida de intimidade maior. Senhor, se até aqui tem sido marasmo, se não tem fluído, se eu não tenho Te agradado, Senhor, esse ano o plano do meu coração é uma vida diferente com o Senhor. É uma vida onde eu me envolva na Tua obra. Eu quero ter plano, Senhor, de crescer, não só como cidadão do mundo, mas como cidadão do reino dos céus. Eu quero ter uma vida de santidade, Senhor. Esse é o plano maior que, como cristão, a gente pode fazer. É planejar viver de forma a agradar ao Senhor. É planejar viver de forma a me envolver na obra do Senhor. A sair do marasmo. Entra ano e sai ano, a gente faz plano para a nossa vida material. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes na nossa agenda, não tem projeto de uma vida com Deus. Não tem projeto para o céu. E se o ano que vem o Senhor nos chamar, nós não sabemos, estamos todos aqui. O ano que vem Deus pode estar nos chamando, chegar a nossa hora. Que o projeto tenha sido, Senhor, este ano eu quero viver para Te agradar. E se Ele nos chamar, nós vamos estar com Ele na glória. Esse é o projeto maior, irmãos, que nós podemos fazer.
é o projeto de uma vida com Deus. Porque todas essas outras coisas, elas vão passar. Projeto de faculdade, projeto de riqueza, de bens, igual esses mercadores aqui estavam fazendo, dissipa como a neblina. Mas um projeto de uma vida com Deus é eterno. É investir, é planejar para a eternidade. Muitas vezes a gente tem sido tão falhos, a gente não tem pensado nisso. 2025 está aí. Eu já pensei em algumas coisas que eu quero. Vou submeter à vontade de Deus, entendendo que se for da vontade dele vai acontecer. Mas 2025 está aí. E eu tenho que planejar. Viver mais na presença de Deus. Buscar mais de Deus. Viver para agradar a Deus. Testemunhar mais de Deus. Que em 2025, se estivermos aqui, as pessoas olhem para a nossa vida e vejam a diferença. Olha, a Selma, que o ano passado era tão... Esse ano ela está tão motivada, ela está diferente, ela está buscando. Que esse seja o maior plano na sua vida e na minha vida. E em meio a tudo isso, quando a gente submete, né, os nossos planos à vontade de Deus, entendendo que somos totalmente dependentes dele, né? Entendendo que a vontade dele vai prevalecer, que o caminho dele para nós é o melhor, e que os planos dele são mais elevados do que os nossos planos. Entendendo que nós não conhecemos o futuro e que o futuro pertence a ele. Daí, eu pego os meus planos e vou falar bem assim, irmãos. Senhor, em 2025, se o Senhor quiser, eu vou casar. Senhor, em 2025, se o Senhor quiser, os meus estudos, eles melhorarão. Se o Senhor quiser, eu vou abrir um negócio e esse negócio vai dar certo. Senhor, em 2025, se o Senhor quiser, os meus planos prosperarão. Senhor, em 2025, eu quero fazer a tua vontade. Sustenta-me, dá-me força, dá-me sabedoria, capacita-me a alcançar o alvo maior da minha vida, que é te adorar, te servir e crescer como servo do Senhor em tudo. Para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome. Que tudo que a gente venha fazer em 2025 seja para que o nome do Senhor seja glorificado. Que os nossos planos glorifiquem a Deus. Que a nossa família glorifique a Deus. Que a nossa vida seja para o louvor e honra da glória do nosso Deus. E que quando se chegarmos aqui em 2025, em dezembro, para falarmos novamente sobre 2026, tenhamos testemunhos de que fomos ricamente abençoados em nossos planos materiais e muito mais na nossa vida com Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Antes de terminar, eu vou passar a palavra para o Ismael. Leva o microfone para ele, por favor. Irmã Selma, que Deus realmente continue nos abençoando com esse ensino. Mas quando a senhora nos traz a palavra aí, quando a senhora se dirigiu aos adolescentes, aos jovens, faculdade, casamento, aí a gente que já foi jovem também, né, a gente começa a pensar neles muitas vezes como a gente pensou na faixa etária quando a gente estava, né? E um grande problema nosso é que muitas vezes a gente deseja, quer, tem no coração, mas nunca planejou como eu vou chegar à faculdade, ou como eu vou alcançar uma esposa, que é um desejo do coração de muitos, ou um esposo. Mas como fazer isso, né? Porque o planejar é como. Como que eu vou fazer? Não é só ter o desejo, a vontade. Né? Tem que ter as estratégias. Como é que eu vou conversar com a menina?
Né? Tem alguns que ficam assim, ei, fala com ela lá para mim, não é? É uma estratégia. Mas o que eu quero com isso, irmã Selma, é dizer à igreja que nem sempre os seus planos, mesmo eles colocados diante de Deus, alguns vão chegar com facilidade, outros são com muitas dificuldades e muitas vezes até lágrimas. Sejam eles na área espiritual ou material, porque planejar requer luta, tem que correr atrás. Se a gente fala que, nesse sentido, como a senhora traz no final da lição, que esse é o objetivo principal, é a nossa vida com Deus. E essa vida com Deus tem que ralar os joelhos, tem que correr atrás, tem que lutar. Antes de mostrar um texto aqui da palavra de Deus, eu gostaria de nos lembrar do seguinte: todo ano nesse período, não só nós, mas toda a humanidade, ela tem esse período de comoção, de emoção e de reflexão. Mas dia 1º de janeiro, a vida continua da mesma maneira. Não vai mudar nada. Eclesiastes nos diz. Então vai seguir. Aí está o perigo da nossa vida. Porque você corre o risco de cair na mesma rotina. Passou as festas, passou os momentos de reflexão, e se eu não planejei, não tive um propósito mesmo, eu vou seguir minha vida da mesma maneira, vou chegar ao final do ano e não fiz nada do que eu disse que iria fazer. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, ele diz assim aos irmãos de Roma: em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmado, isso é, para que em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. O que eu quero aqui, irmã Selma? Olha o quanto Paulo orava, súplica, intercedia diante de Deus querendo ir em Roma. Mas como que ele foi? De que maneira ele foi? Preso para ser julgado. Foi a forma que Paulo chegou em Roma. Coisa que ele pediu tanto a Deus, que às vezes pensando, eu posso fazer uma viagem, pegar o barco, atravessar os mares, os continentes e chegar até Roma, encontrar meus irmãos ali. Orou, esperou, não sei por quanto tempo, e a forma que foi preso por causa do Evangelho, para chegar até ali. É aonde eu quero dizer, irmã Selma, que nem sempre os meus planos, os nossos planos, os planos dos meus irmãos, ele vai vir de mão beijada. Ele pode vir de maneiras que você vai padecer, você vai sofrer para alcançar aquilo que você tanto quer diante de Deus, e ainda tem mais uma coisa: se for aprovado por Deus, os seus planos. Se os seus planos estão dentro dos planos de Deus para a sua vida. Aí entra uma coisa importante, irmã Selma. Eu conheço a vontade e os planos de Deus para a minha vida. Eu sei quais são os planos de Deus para mim. Aí entra no que a minha irmã está trazendo, a conclusão da lição. O meu buscar, a minha vida de oração, de estudo e leitura da palavra, vai me ajudar demais em planejar a minha vida no ano que se aproxima. Porque, como nós aprendemos aqui, nós dependemos completamente de Deus e da vontade de Deus. Como irmãos citaram aqui, os homens, nós fazemos planos, mas a resposta certa dos lábios, ela vem do Senhor.
Amém. Esse texto que você está falando me faz lembrar que, quando eu estava preparando essa meditação, diz que um dos planos que eles não aconteceram e que tinha bom propósito é justamente o de Paulo. O plano de Paulo era ir para pregar em locais onde ainda o povo não tinha sido alcançado, onde o evangelho não tinha chegado. E ele não foi, ele foi preso. Ele falava de chegar até a Espanha, né? E quem sabe eu vou e chego na Espanha, onde era plano de propagação da palavra de Deus. E não aconteceu. Não aconteceu. Muitas vezes, realmente, né? Os nossos planos. Quer a palavra, Iriane? Os nossos planos, eles não acontecem conforme a gente planejou, mesmo a gente colocando diante de Deus. Porque quem tem a palavra final é Deus. Sim, Iriane? Bom dia, irmãos. Eu perdi um pouquinho o tempo de falar, mas você voltou nesse assunto, na questão desses planos que não acontecem, né? Lá em Provérbios 16, o versículo 2 diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Então, muitas vezes, os nossos planos, a gente sonha e diz que está colocando diante do Senhor, né? Mas Ele pesa o nosso espírito, Ele sabe o que é aquilo vai causar, né? Aí, lá em Mateus, em Lucas 12, 20, nós vamos ler do 17. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus disse-lhe: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então, Deus pesa o nosso espírito, Ele conhece a nossa essência, né? Ele sabe. Então, a gente tem que buscar realmente, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, se eu busco essa comunhão que você tão bem falou, em oração, em leitura da palavra, em estar na presença do Senhor, em comunhão com os meus irmãos, em fazer a obra, as outras coisas serão acrescentadas. É porque muitas vezes a gente deseja muito mais o material do que o espiritual. E não é isso que Deus quer da nossa vida. A gente tem que aprender a viver com um pouco também. E às vezes não é isso que a gente quer. A gente só quer o muito, a gente só quer as bênçãos de Deus, mas a gente não quer se dispor a fazer a vontade de Deus. Porque a Bíblia, a gente vive falando, é a nossa regra de fé e prática. Mas muitas vezes a gente deixa ela para um cantinho ali e quer viver conforme a nossa regra e a nossa prática. E não é isso que é para ser feito, né? É realmente buscar a vontade de Deus. E, assim, nossa vida... Ontem mesmo eu estava falando isso lá na nossa reunião da SAF. De 2 anos para cá, a gente não tem podido fazer planos a longo prazo, né? É viver um dia de cada vez. A gente não sabe, é viver um dia de cada vez. E como é que isso vai trazer paz no meu coração? Só se realmente eu estiver fazendo a vontade de Deus, buscando a presença do Senhor. Porque de bens materiais, de planos, assim, eu não estou podendo fazer a longo prazo, né? Então, é realmente viver essa intimidade com o Senhor. Esse é o plano maior, né? Esse é o plano maior. Tem uma irmã aqui que quer falar? Traz para ela, Vitor. Nosso plano maior tem que ser realmente pensar como cidadãos do céu, né? Bom dia, graça e paz. Bom dia. A minha consideração é sobre o que a gente está falando de plano maior, né? Aproveitando a análise do texto de Paulo, quando ele fez esses planos, eram os planos deles, mas os do Senhor eram maiores, né? Ele planejou alcançar muitas outras pessoas com o Evangelho, só que o plano dele era muito menor que o do Senhor, e hoje nós estamos lendo e ouvindo a voz do Senhor através das cartas de Paulo que foram escritas na prisão. Então, ele alcançou muito mais, ainda vai alcançar muito mais através daquele momento, através dos planos do Senhor, que ele queria ir a Roma, e ele foi, mas ele chegou muito mais distante.
com as suas cartas, como nós estamos analisando hoje. Verdade, minha irmã. A carta de Paulo aos Romanos, né, os estudiosos dizem que é a carta mais preciosa que tem, que alcança todas as nações, não é? Não foi para Roma livre, não foi para a Espanha como queria, mas teve a oportunidade de escrever Romanos, né, que é uma carta tão preciosa para nós.